Saudações tricolores aos amigos ligados aqui neste distinto canal. Meu nome é Renan Reis, o Laranja, e hoje estamos aqui para falar de Juventude 3, Fluminense 2. É isso, meus amigos, tivemos a nossa série de vitórias interrompida na noite de ontem, mas como eu coloquei na thumb, dos males o menor. O Fluminense tem totais condições de reverter esse placar e se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. Dentro do Maracanã, com o apoio da sua torcida, sinceramente eu não vejo o Fluminense perdendo essa classificação para o Juventude. Sem mais delongas, vamos ver o que aconteceu, como que o Fluminense fez os seus gols, como que o Fluminense sofreu os gols também, isso é muito importante. Vamos fazer aquela análise caprichada do jeito que vocês gostam. Andrei, solta a vinheta. Vamos lá, galera. Vamos começar aqui a nossa análise. Mas antes disso, aquele recado básico. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se no canal. Curta esse vídeo, é muito importante que você curta esse vídeo, porque assim mais tricolores terão acesso a esse conteúdo, consequentemente o nosso canal vai crescendo, portanto eu conto muito com a ajuda dos amigos por aqui, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu nessa partida. Vamos ver os lances, pessoal. O Fluminense logo aos 3 minutos já marca o seu gol, o Guga bate o lateral aqui para o Kevin Serna e ele faz uma boa jogada, gira em cima do jogador do Juventude, abre aqui para o Guga e aí a gente vai ver o ataque do Fluminense se desenrolar. O Guga aciona o Marcelo, que acaba errando o cruzamento. Aliás, o Marcelo fez uma partida muito ruim. Ali foram 45 minutos bem fracos do Marcelo. Ele tenta o cruzamento, sai o corte. O Nonato fica com a segunda bola e aqui ele vai fazer uma bela jogada individual. Efetua o cruzamento e o Lima recebe aqui completamente livre na pequena área e faz a finalização para marcar o gol do Fluminense. Aliás, vou mostrar para vocês a movimentação do Lima, que foi muito boa. Nós vamos ver que enquanto o Nonato fazia a jogada individual, olha que interessante, pessoal. A linha defensiva do Juventude vai afundar, o Lima ameaça acompanhar e desacelera, e fica completamente livre, cria aqui uma grande distância entre ele e o lateral do adversário e fica sozinho para dominar e fazer o gol. A gente viu a bela jogada do Nonato e é importante dizer aqui que o Nonato, pelo menos nos 45 minutos em que ele esteve em campo, foi o melhor jogador da equipe do Fluminense. O Nonato fez uma bela partida, é uma pena que ele tenha se lesionado. Nós já recebemos a informação de que ele não atuará contra o Bahia. Então é uma pena, porque esse início do Nonato nessa segunda passagem pelo Fluminense é um início bem animador. Aos 7 minutos, o Fluminense cria mais uma boa chance em uma jogada muito legal. A gente vai ver aqui o que acontece. A bola bate no corredor lateral direito. A gente vê que o Marcelo ele está aqui, a gente consegue ver até a trinca de meio-campistas, né? O Marcelo, o Martinelli e o Nonato. E vai acontecer uma coisa aqui muito importante no futebol, que é a ocupação das costas do adversário que saltou pressão. A gente vai ver aqui do que eu estou falando. O Serna ele vai baixar aqui para a direita para dar apoio ao Guga e ele vai arrastar o lateral esquerdo com ele. Com isso, vai surgir o espaço nas costas do lateral do Juventude, espaço esse que será aproveitado pelo Marcelo. O Marcelo identifica aqui e ocupa o espaço. A gente vai ver, o Serna baixou, trouxe com ele o lateral esquerdo, ele deixa a bola passar e olha quem está ocupando as costas do lateral, o Marcelo, que acabou sendo acompanhado pelo meio-campista do Juventude, mas o meio-campista acabou chegando aqui atrasado. Então o Marcelo domina e o Kevin Serna, que havia iniciado a jogada, dá a opção aqui para o Marcelo, ataca o espaço
e arranca, ó, feito uma bala. E aí nós vamos ver o grande erro do Kevin Serna, que foi não ter acionado o Cauã Elias nessa jogada. Ele poderia ter feito o passe aqui para o Cauã Elias. Ele opta por não fazer, segue ali sozinho e chuta cruzado para fora. E aqui por esse ângulo, a gente vê perfeitamente a ocupação do espaço que o jogador que salta a pressão deixa aqui nas costas. O Marcelo identifica, ocupa esse espaço, ó, e aí faz o passe para o Kevin Serna. Ele dá uma boa arrancada ali e acaba finalizando para fora. E aí, pessoal, aos 13 minutos, o Juventude chega pela primeira vez. A gente vai ver aqui o Fluminense em sua primeira fase de construção. Eu sempre gosto de mostrar, ó, linha defensiva, os 3 meio-campistas e os 3 atacantes. Uma construção, a princípio, aqui bem posicional. O Antônio Carlos aciona o Guga toca para o Marcelo e aqui, ó, o Marcelo vai fazer o passe errado. O Juventude rouba a bola e vai sair a transição. Percebam que nesse momento o atacante do Juventude ele está à frente aqui do Thiago Santos, mas ele vai fazer aquele movimento bem interessante de correr para as costas do zagueiro e vai dificultar aqui a marcação do zagueiro tricolor. A gente vê, ó, que já nesse frame ele ocupa as costas do Thiago Santos, mantém aqui, ó, ganha uma boa distância. O Thiago Santos acaba tendo dificuldade para controlar essa distância, sai o cruzamento e, para nossa sorte, ele comete aqui um erro técnico, cabeceia muito mal para a linha de fundo. Mas foi ali a primeira chegada da equipe do Juventude. Aos 22 minutos, o Juventude chega novamente e, de novo, através de um cruzamento para a área. O Fluminense, já no primeiro tempo, apresenta ali dificuldades para marcar a bola aérea do adversário. E a gente vai ver aqui que o Juventude forma um triângulo pelo corredor lateral direito. A bola bate ali no Jadson. O Lima não consegue impedir o cruzamento. E aqui o Antônio Carlos vai muito mal, né, pessoal? Porque o Antônio Carlos deixa o atacante do Juventude cabecear livre. Ele perde aqui a jogada dentro da área. O atacante adversário cabeceia, mas a bola vai para fora. Aos 30 minutos, o Fluminense adianta a marcação, pressiona aqui a primeira fase de construção da equipe do Juventude. A gente vê 6 jogadores do Fluminense bem adiantados no campo de jogo. E o Fluminense, ó, vai conseguir fazer a roubada da bola. Juventude tenta sair pela direita. E aí, pessoal, foi o que eu falei para vocês. O Nonato fez uma bela partida, pelo menos nos 45 minutos em que ele participou. Ele consegue fazer a interceptação e o Fluminense vai encaixar aqui a transição. O Cauã Elias dá a opção pelo lado esquerdo, o Lima aciona o moleque de Xerém, ele vem aqui pelo lado esquerdo e o Marcelo, ó, completamente livre, recebe a bola, domina e finaliza ali fraco. O goleiro acaba até batendo roupa. Não foi um lance perigoso do Fluminense, mas foi uma chegada ali. O Fluminense consegue roubar a bola no seu campo de ataque e transita rapidamente em direção ao gol do adversário. Essa jogada aqui, meus amigos, me irritou demais. O Juventude tenta a bola longa, o Antônio Carlos joga para frente aqui de cabeça e mais uma vez, pessoal, o Nonato ganha aqui, ó, a dividida, consegue fazer o passe para o Marcelo e olha só, isso aqui para mim é inadmissível. Um jogador da qualidade do Marcelo, com a experiência do Marcelo, tem que soltar essa bola para o Cauã Elias. O Cauã Elias sairia literalmente na cara do goleiro e seria fatalmente o segundo gol do Fluminense. O Fluminense conseguiria uma vantagem muito boa no placar e é provável que o jogo fosse ali completamente diferente no segundo tempo. Mas o Marcelo
acaba prendendo, perde a bola e o Fluminense acaba não tendo a oportunidade ali de finalizar. E aos 50, o Fluminense está aqui no ataque, o Cauã Elias vai sofrer o desarme, Martinelli não consegue fazer a falta, o Nonato não consegue também parar a jogada, e vem aqui a transição puxada pelo Jean Carlos, que fez uma excelente partida, né? É bom jogador esse meio-campista do Juventude. Sai o cruzamento mais uma vez. Agora o Antônio Carlos consegue fazer o corte. E aqui o Marcelo, ó, faz a falta e dá ali uma boa oportunidade para o Juventude finalizar bem no finalzinho do primeiro tempo. O Jean Carlos bate a falta, o Fábio faz a defesa e acaba ali a primeira etapa. O Fábio, aliás, a gente vai falar muito sobre ele agora na análise dos lances do segundo tempo. Vamos lá, pessoal. Aos 2 minutos do segundo tempo, o Juventude faz o gol de empate. Nós vamos ver aqui que o Fluminense está em organização defensiva, com suas 2 linhas de 4 e 2 jogadores mais aqui à frente. A bola vai bater no meio. Quando a bola vem aqui para o meio, o Martinelli ameaça assaltar pressão. Mas imediatamente, ó, ele dá uma quebradinha de pescoço aqui e parece perceber que o Giancarlo está completamente livre aqui no entrelinhas. Aliás, o equilíbrio da linha média do Fluminense por aqui não está legal, né, pessoal? A gente vê aqui uma grande distância entre o Serna e o Martinelli. O Serna parece estar muito preocupado com a entrada da bola aqui no zagueiro. Parece que ele está preparado para saltar a pressão aqui. Só que, primeiramente, a gente tem que fechar o meio, né? E existe uma grande distância aqui entre os dois. O Martinelli percebe esse perigo e desiste, ó, de saltar a pressão. Ele vai voltar, vai olhar para o Jean Carlos e aqui está muito claro que o Martinelli agora ele precisa impedir com que essa bola entre aqui no entrelinhas e o Jean Carlos até já pede aqui para que o atleta do Juventude faça o passe. Engraçado que o árbitro aqui até parece atrapalhar no primeiro momento essa linha de passe, né? Ele está aqui bem próximo ao Jean Carlos. O Felipe Andrade vai se encaminhar para essa região aqui e vai ficar próximo a esse outro jogador do Juventude. Então, se a bola entrasse aqui, o Felipe Andrade já estaria preparado para pressionar esse atleta. A jogada segue. A gente vê aqui o Felipe Andrade e o Martinelli, pessoal. O trabalho dele é impedir com que a bola chegue ao Jean Carlos, que continua pedindo. Infelizmente, ele não consegue cumprir a missão, ó. A bola chega no Jean Carlos e ele domina muito bem, né, pessoal? Já faz o domínio aqui orientado, fica de frente para a nossa linha defensiva. O Martinelli fica a ver navios, o Serna ainda vai tentar pressionar aqui por trás o Jean Carlos. O atacante do Juventude vai fazer aqui o ataque à profundidade, sai o passe cavado. E aqui uma coisa que não dá para entender, né, pessoal? O Fábio tinha que segurar essa bola. Ele acaba espalmando, ó. Vou até voltar para vocês verem aqui. Só que a bola para o Fábio segurar tranquilamente. Ele não segura, acaba espalmando, a bola bate no Thiago Santos. E aí sobra livre para o jogador do Juventude, o Lucas Barbosa, fazer o gol de empate. Aos 4 minutos, logo após o gol do Juventude, o Fluminense cria uma chance de gol. A gente vai ver aqui, mais uma vez, bem posicional, né? A linha defensiva do Fluminense, os 3 meio-campistas e os 3 atacantes. A gente vai ver que a bola vai bater aqui no corredor lateral esquerdo. E aí, o Cauã Elias é acionado no apoio frontal e faz um belo passe para o Keno. A gente vai ver, ó, a bola vem, ele aciona ali o Keno, o ponto esquerdo do Fluminense faz a jogada individual, chega no fundo, o Lima abre os braços aqui, ó, pede a bola ali para o Keno consegue enxergar, faz o passe e o Lima acaba finalizando fraquinho em cima do goleiro. Foi uma boa chance do Fluminense logo ali no início do segundo tempo. Aos 9 minutos sai o segundo gol do Juventude. A gente vai ver aqui, ó, cobrança de escanteio. O Antônio Carlos sobe
e tira de cabeça. A segunda bola fica com a equipe do Juventude e nós vamos ver o desenrolar do lance. Esse jogador adversário vai fazer o lançamento lá para o lado esquerdo. E aqui, pessoal, o que acontece é interessante a gente analisar ponto a ponto, passo a passo, aqui esse lance. Eu vi muita gente falando que o Martinelli falhou na jogada. Só que eu quero mostrar para vocês o seguinte: qual é a regra de ação para um volante nesse tipo de lance? Aqui, geralmente, a linha defensiva ela vai afundar e os volantes ficam responsáveis por essa parte aqui, ó, pelo funil. E quando nós olhamos para esse lance, nós vemos que Antônio Carlos e Guga geriram mal aqui a distância. Existe um gap muito grande entre o lateral e o zagueiro. E é justamente esse espaço aqui que o Rodrigo San vai ocupar. O volante ele pode afundar em algumas ocasiões justamente para equilibrar esse espaço. E aí o Martinelli, teoricamente, poderia afundar e marcar o Rodrigo San. Só que esse jogador aqui é uma ameaça. Ele está aqui, ó, de frente para o gol. E caso essa bola chegue aqui, por exemplo, num cruzamento rasteiro, se o Martinelli tivesse afundado, ele não teria tempo de chegar e seria culpa dele se saísse o gol, porque ele precisa, antes de tudo, defender o funil. Então o Martinelli aqui, pessoal, ele não deveria ter afundado por conta desse jogador. É importante que a gente entenda isso. O Martinelli não vem em boa fase, fez uma partida muito ruim, mas nesse lance ele não tinha muito aqui o que fazer. Vai sair o cruzamento, a gente percebe que ele está a todo momento ligado aqui, e o Rodrigo San vai cabecear entre o Guga e o Antônio Carlos. Além disso, precisamos falar do Fábio, que para mim foi o principal responsável por esse gol. O goleiro, nesse tipo de jogada, ou sai ou fica. Quando o goleiro sai e fica no meio do caminho, é a receita para o desastre. E foi justamente o que aconteceu aqui. Eu vou até voltar para vocês verem o lance. O Fábio sai e fica no meio do caminho. Sai a cabeçada. E a gente vê que foi uma cabeçada que seria completamente defensável se o Fábio tivesse no gol. Se o Fábio tivesse no gol, seria completamente defensável. Só que ele está ali no meio do caminho. O Rodrigo San cabeceia e marca o gol da virada do Juventude. Aos 14 minutos, o Juventude vai ter mais uma chance que sai no erro de passe do Martinelli. Mais uma vez, né, o Martinelli não vem em boa fase e ontem ele fez uma partida terrível. Sim, errou praticamente tudo, foi muito mal no jogo. E aqui a gente vai ver, ó, ele segura, faz o passe aqui no meio e essa bola perdida aqui no meio é terrível, né? O Juventude vem na transição e o Antônio Carlos aqui fica numa situação muito difícil porque ele precisa proteger as costas. Esse jogador ele vai atacar as costas aqui do Antônio Carlos e ao mesmo tempo ele tem que tentar bloquear esse chute. Fica numa situação ali de 2-1. Ó, a todo momento ele está fechando aqui as costas. Não tem jeito, né? Surge o espaço para que o Jean Carlos finalize. Ele solta ali uma bomba e, para a sorte do Fluminense, a bola vai para fora. Aos 19, pessoal, o Fluminense cria uma boa chance de gol numa jogada individual do Keno. E aqui é mérito total dele. Ele parte ali para cima, ó, joga para o meio e finaliza com muito perigo. A bola passou ali, tirando tinta da trave, numa boa jogada do ponto esquerdo tricolor. Aos 22, o Juventude cria mais uma chance em mais uma jogada de bola aérea. A gente vai ver aqui, ó, que esse jogador do Juventude ataca a nossa linha defensiva e vai cabecear aqui antes do Antônio Carlos. Ele chega um pouco antes ali do Antônio Carlos, faz a cabeçada para fora. O Antônio Carlos reclama ali, mas ele deveria ter atacado a bola e vencido o duelo com o jogador do Juventude. Continuando, meus amigos, aos 28 minutos sai o terceiro gol
da equipe do Juventude. Vem a cobrança de lateral. Eu até acredito que em uma situação, em um contexto mais favorável ao Fluminense no jogo, com o Fluminense empatando ou até vencendo, eu acredito que o Diogo Barbosa optaria por esse passe aqui para o Antônio Carlos, para que aí sim ele tocasse aqui para o Fábio e ocorresse a bola longa. Ele faz a opção pela jogada mais simples no momento, joga ali para a esquerda, faz o lançamento e o Jadson ganha aqui a primeira bola. Confesso a vocês que fiquei incomodado com a atuação do Keno aqui primeiramente no lance. Porque o Martinelli, que é um dos nossos volantes, ele estava bem próximo aqui à linha lateral, ele estava fora dessa jogada que começaria a se desenrolar aqui nessa zona mais interna do campo. E o que acontece? Quando o Jadson ganha a primeira bola, seria muito bom nós vermos o Keno fazendo a marcação aqui no Jadson, porque dessa maneira ele teria até a possibilidade de parar a jogada. Só que a gente vai perceber que na hora que o Jadson ganha a primeira bola e já se apresenta para receber, o Keno ele fica parado. Ele está parado. A bola entra aqui no apoio frontal, o Keno continua parado, o Jadson dá a opção, recebe e arranca com a bola. E o Felipe Andrade, que tinha acabado de duelar aqui com esse atleta, tem que correr atrás do prejuízo aqui do Jadson. Ah, Laranja, o ponta do Fluminense não tem que acompanhar o meio-campista do Juventude. Pessoal, futebol é feito de compensações. As compensações, elas precisam ser feitas a todo momento para que uma situação de desequilíbrio não se transforme em uma situação de perigo ou até mesmo de gol para a equipe adversária. Então eu gostaria muito que o Keno tivesse outra atitude aqui nesse lance. Ele não teve. E aqui, pessoal, o Guga foi muito mal, né? Porque o Guga, a princípio, ele até se angula bem para 1 contra 1. Porque como esse atleta aqui é destro, apesar de ter soltado ali um petardo de canhota, o Guga ele se posiciona aqui mais à direita, fechando justamente o pé direito do adversário. Só que a gestão de distância do Guga foi péssima, péssima. Olha o espaço que o Guga dá para o jogador adversário. Isso daqui é uma coisa inacreditável, cara. O próprio Mano Menezes fala na entrevista coletiva sobre isso, né? Então ele dá muito espaço, ó. O jogador, ele nem queria chutar, pessoal. Acho que ele foi obrigado aqui. Ah, não. Já que você me deu tanto espaço assim, eu vou fazer a finalização. Ele chuta de fora e faz o gol. Aqui a gente vai ver melhor, nesse momento em que o Jadson ganha a primeira bola, o Keno já tem que acompanhar. Olha só, o Jadson vai se distanciando, o Keno fica parado e aí já era, né? Não tem como, ele sai sozinho. Aqui a gente vai ver bem a angulação do Guga, que a princípio é uma angulação vantajosa. Ele está à direita do jogador destro, está dando fundo para o adversário. Só que a gestão da distância é muito ruim, ele fica muito longe, dá muito espaço, e aí ele faz a finalização. O Fábio poderia estar um pouco mais para esse lado direito, porque o jogador do Juventude não conseguiria jogar a bola para a direita aqui e finalizar. Primeiro porque estava difícil, o Guga estava bem angulado, e segundo porque o Felipe Andrade estava chegando aqui na cobertura. Então esse movimento aqui seria um movimento muito difícil para ele fazer. Ele só poderia vir para cá, ou tentar a jogada individual para cá, ou o chute. Então seria legal se o Fábio tivesse um pouquinho mais para cá também. Sai a finalização e o gol do nosso adversário. Então, muitas questões ali que acabaram gerando muita desvantagem para a equipe do Fluminense. E por último, o Fluminense aqui já ali na Bacia das Almas, né, aos 47 do segundo tempo, faz o segundo gol. Paulo Henrique Ganso bate o escanteio da segunda bola. O Guga fica com a segunda bola. E aí a importância do John Arias, né? É impressionante como o John Arias é um jogador decisivo. Ele dá a opção aqui para o Guga pelo lado direito.
O Thiago Santos faz uma movimentação aqui muito interessante, né? Ataca aqui o espaço, vem cruzamento e o Thiago Santos faz o gol. Eu falei na live que esse gol aqui é o gol da classificação, né? Porque 3-1 ficaria um pouco complicado, mas eu acredito que 3-2 aí, somente um gol de diferença, dá para o Fluminense tirar. Então eu acredito muito na classificação do nosso tricolor. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Voltaremos aqui na próxima segunda-feira trazendo a análise do jogo contra o Bahia. Beleza? Tamo junto, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!